nunca imaginei que existiam fanboys de elementos e de metais. E toda vez que falamos que o elemento X é o mais forte, o que mais aparece aqui é gente falando que não. Que o elemento Y é o mais forte, que ele é espetacular e... Calma, galera. Para determinar o metal mais forte da Terra, precisamos estabelecer algumas regras básicas. Para começar, existem várias maneiras de medir a resistência de um metal específico. Por exemplo, podemos medir a resistência à atração do metal, onde ela indica a carga máxima que pode ser aplicada ao metal quando esticado antes de romper. Por exemplo, o tungstênio possui a maior resistência à atração entre qualquer metal puro, fazendo com que hoje ele seja considerado indiscutivelmente o metal mais forte do mundo. Só que tem um porém, porque ele não é o elemento metálico mais duro, nem mesmo o metal mais forte em comparação ao seu peso. Falando em metais puros, determinar quais são os mais fortes também levanta uma questão. O metal mais forte tem que ser um metal natural, ou seja, um metal não ligado, ou podemos considerar uma liga de vários metais diferentes? Essa questão é importante, pois se formos considerar as ligas de metal, o aço hoje é considerado a liga mais forte da Terra. Então, para tentar explicar a resistência dos metais, eu vou apresentar aqui metais extremamente fortes e resistentes e suas devidas aplicações. O tungstênio tem o ponto de fusão mais alto, que é de 3.421 graus Celsius, e possui uma resistência à tração máxima de 1.510 MPa, e é a maior resistência à tração entre os metais naturais. Por si só, esse metal raro tem 7,5 na escala de dureza de Mohs, que mede a resistência ao risco que um mineral tem em relação a outro mineral ou material. E se você não sabe, o diamante está no topo dessa escala, tendo um valor de 10. Só que um composto de carboneto de tungstênio é muito mais duro, chegando a 9,5 na escala de Mohs, e ele é usado para fazer ferramentas. O tungstênio é amplamente utilizado devido às suas propriedades únicas, como a alta resistência à temperatura, dureza e densidade. Ele é comumente empregado em filamentos de lâmpadas, ferramentas de corte e perfuração, eletrônicos de potência, filamentos de equipamentos de soldagem e em aplicações aeroespaciais e de defesa, incluindo componentes de motores de foguetes e até projéteis penetrantes. Mas em se tratando de ligas de metal, o aço também entra nessa nossa lista. Ele é uma liga de dois elementos, o ferro, que é um metal, e o carbono, que é um elemento não metálico. As ligas de aço variam em sua proporção de ferro para o aço, bem como em quaisquer metais adicionais presentes. Por exemplo, para criar aço inoxidável, você combinaria o aço com cromo. O aço carbono contém uma porcentagem maior de carbono, tornando-o mais resistente do que outras ligas de aço. O aço é um material versátil e amplamente utilizado em uma variedade de aplicações, devido à sua resistência, durabilidade e maleabilidade. O aço de alto teor de carbono pode chegar a ter uma resistência à tração máxima de 1.100 MPa. Os aços usados em ferramentas podem chegar de 7 a 8 na escala de dureza de Mohs. Além disso, é utilizado na produção de utensílios domésticos, ferramentas, equipamentos industriais e na fabricação de produtos de consumo, como latas de alimentos e embalagens. Seu uso também se estende para a indústria naval, na fabricação de navios e de plataformas offshore, e na indústria aeroespacial, onde é usado em estruturas de aeronaves. Só que em vez de falar sobre resistência e dureza, podemos falar também sobre densidade. O ósmio é um dos metais naturais mais densos do mundo, que se encontra no estado sólido à temperatura ambiente. No entanto, ele é muito frágil. Por isso, é normalmente usado com moderação em ligas metálicas. Suas principais aplicações incluem o uso em ligas metálicas de alta resistência, especialmente de instrumentos cirúrgicos e equipamentos de laboratório. Além disso, ele é empregado em catalisadores químicos, especialmente na indústria de produtos químicos finos e na produção de plásticos. Só que por se tratar de um elemento raro e com um custo muito alto,
O ósmio é utilizado em uma escala relativamente limitada em comparação com outros metais. Se você pensar apenas em dureza, sem considerar um material composto, o cromo ganha de todos os metais. Com uma classificação de dureza de 8,5 na escala de Mohs, o cromo é o metal mais duro da Terra. Ele é bastante utilizado como revestimento em objetos de metal, como peças de automóveis e utensílios domésticos, para protegê-los da corrosão e para melhorar sua estética. Mas e o famoso titânio? Bem, nomeado em homenagem aos colossais titãs da mitologia grega, o titânio tem a maior proporção entre resistência à tração e densidade de qualquer metal na Terra. Ele consegue ter uma resistência à tração de 1000 MPa, o que é relativamente um pouco menor do que a do aço, só que ele é muito mais leve, chegando a ser 45% mais leve que o aço. As ligas de titânio, que são misturas de titânio e outros metais, apresentam a maior relação resistência-peso que qualquer metal do planeta. A impressionante relação resistência-peso do titânio tornou as ligas de titânio os materiais preferidos para motores e carrocerias de aviões, foguetes, mísseis, ou qualquer aplicação onde os componentes metálicos precisam ser tão resistentes e leves quanto possível. Veja que, qualquer que seja o metal, ele possui diferentes tipos de características e resistência específicas. E o importante é entender o tipo de resistência que você procura para a sua aplicação específica. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações